Olá pessoal, Shalom, Deus te abençoe. Como você está? Hoje é 18 de julho, nós estamos a 18 dias do segundo semestre, a 18 dias do sétimo mês do ano. Querido, esse mês ele tem 31 dias. Há uns dias atrás, eu encorajei você a experimentar, estudar provérbios durante todo esse mês. A cada dia, um capítulo do livro de provérbios. Eu não sei se você fez isso, mas nessa meio-dia eu quero compartilhar com você o que está aqui em Provérbios no capítulo 1. É muito especial o que tem aqui. E olha como é que começa o capítulo 1 do livro de Provérbios. Diz o seguinte: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha que bênção. Aqui está dizendo o seguinte: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Olha só. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Olha, olha quanta coisa a gente já está aprendendo aqui. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Versículo 4: ajudarão a dar prudência aos experientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Seu sábio, se o sábio lhes der ouvido, aumentará o seu conhecimento. Que tem discernimento, obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Boa tarde, Luzimeire. Saudades também, minha querida. Deus abençoe. Dá um abraço aí em todo mundo. Amém? Bom ver você aqui. Então, eu li aqui o capítulo 1 de Provérbios, eu li do versículo 1 ao 7. Olha o que esses 7 primeiros versículos do capítulo 1 de Provérbios diz. Que aqui no livro, nos 31 capítulos do livro de Provérbios, nós vamos aprender sobre disciplina, sabedoria, sensatez, nós vamos adquirir experiência, vai ser dado bom senso e conhecimento aos jovens, aos inexperientes. Essa sabedoria que está aqui no livro de Provérbios vai nos ajudar a quê? A compreender provérbios, a compreender parábolas e a compreender ditados e enigmas dos sábios. Então, se eu estudar o livro de Provérbios, eu vou aprender a discernir os enigmas dos sábios, então eu entendo que eu vou me tornar mais sábio do que os sábios, ou pelo menos estar ali, de igual com eles. Sabe, amados? Porque estar de igual para igual com os sábios não nos dá o direito de nariz empinado, orgulho. Sabedoria, discernimento traz o que? Humildade. A sabedoria, a disciplina, o bom senso, a experiência, isso vai nos trazer mais humildade. A gente vai ficar mais cautelosos no ver, sabe? No ouvir, no falar, a gente vai ficar assim. Sabe, queridos? Olha, olha o que esses 7 primeiros versículos não fala para mim e para você. Se a gente não precisasse ler mais nada, esses 7 capítulos já no mínimo nos faria pensar um pouquinho. Aqui o que nós lemos aqui, queridos, já nos ensina a refletir. Como está a minha sabedoria? Como está o meu discernimento? Eu estou entendendo bem o que as pessoas estão tentando transmitir para mim? Eu estou entendendo bem o que estão falando? Eu estou tendo sensatez? Eu estou sendo coerente?
eu estou sabendo falar no momento certo, eu estou sabendo me calar no momento certo, eu estou sabendo ir, prosseguir, ousar no momento certo e não. Esses 7 primeiros capítulos aqui já diz tudo isso. Já nos faz, no mínimo, refletir. Sabia, queridos? E o último, o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui está dizendo, queridos, que os insensatos, eles desprezam. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes as pessoas chegam para a gente, nos aconselham, conversam com a gente, nos ensinam o caminho, nos dá as instruções, o pai, o professor, o marido, a esposa, e a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir aquilo que as pessoas têm para nos ensinar, as experiências, sabe, queridos? E assim, o que choca mais isso, o que nos choca, é que aqui ele está falando da sensatez. É que aqui ele está falando da disciplina. É que aqui ele está falando que você se tornará justo, correto e direito. Uma pessoa justa, correta, direita, ela dá ouvido à sensatez, ela dá ouvido ao temor do Senhor, ela dá ouvido à sabedoria, ela dá ouvido, sabe, queridos, a tudo certo que você ama e nos caminhos certos que você consegue caminhar. Agora, quando você não se torna sábio, quando você não se torna sensato, quando você tem dificuldade para aprender a ser prudente, a ser cauteloso, é porque você ouviu o lado errado. Ouviu aquelas pessoas que dizem assim, que nada, tu vai perder teu tempo com isso, vai ficar ouvindo isso, tu tem mais é que fazer mesmo, tu tem mais é que ir, sabe? Tudo que é ao contrário, as coisas corretas, você ouve. Você ouve. Aí tem dificuldade. Aí vai se cumprir a parte B do versículo 7, que diz o seguinte: mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Queridos, quantas pessoas que se acham sábia. Tem tanta gente que se acha sábia, inteligente, mas despreza a disciplina, despreza a sensatez, despreza o ensinamento, despreza o temor do Senhor. Então aqui já está dizendo que para mim entender, para mim ver melhor esses 31 capítulos, porque veja bem, como começa o Provérbios capítulo 1. Nós acabamos de ler Provérbios capítulo 1, os versículos do 1 ao 7, que fala sobre tudo isso, né? Só que ele termina, o versículo 31 do livro de Provérbios termina com o quê? Com uma mãe ensinando a um filho como escolher uma mulher e como reinar. E a partir do versículo 10 do 31, fala como eu e você, como mulher, devemos ser. Não é curioso isso? É curioso como um livro escrito por um homem, um livro que é visto como livro da sabedoria, como livro do entendimento, ele começa dizendo que aqui ele vai nos ensinar a ser sábios. Aqui ele está dizendo que os jovens, lendo Provérbios, eles vão aprender a ser sensatos. Que as pessoas vão aprender a ser direitas, corretas, coerentes. Mas aqui também está dizendo que o insensato, ele não quer aprender sobre isso. Assim começa. E termina dizendo como é uma mulher virtuosa. E isso, amigo, é palavras de um homem como a palavra de uma mulher. Então, meu amado, o convite é para que a gente venha até essa coerência, a aprender no livro de Provérbios. São 31 versículos. Aliás, são 31 capítulos. Todos os dias você pode ler um capítulo e procurar entender. E aqui ele começa, sabe? Deixa eu ver se eu consigo fazer bem aqui para mim te mostrar com mais. Olha aqui. Olha aqui. A gente leu esse versículo 1 até o 7. Olha aí. Até o 7. Se você quiser tirar um print, você pode tirar. Se não,
você pode ler na sua Bíblia, que foi o que eu li. Aí aqui, ó, a partir do versículo 8, ele diz, advertência à sabedoria. Aí a gente segue aqui para o versículo 20, aí começa, convite à sabedoria. Aí a gente vem aqui para o capítulo 2 do livro de Provérbios, aí a gente vai ver o quê? O valor da sabedoria. É o primeiro e o segundo capítulo aqui do livro de Provérbios. É o que está dizendo aqui. Qual é o propósito do livro de Provérbios? Olha lá, qual é o propósito? Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimentos e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, veja bem, se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amados, ele está dizendo bem aqui que o propósito do livro de Provérbios é te dar tudo isso aqui: sabedoria, sensatez, sabe? Para você ser sábia e experimentar até a sabedoria dos sábios. Você se tornará uma mulher sábia, um jovem sábio, um homem sábio. Você escolherá melhor a tua profissão, você escolherá melhor o teu marido, a tua esposa, a empresa que você quer abrir, o teu local de trabalho, as amizades, o ciclo, o ambiente de amizade que você vai conviver. Isso aqui, queridos, não nos isenta dos erros. Porque nós podemos errar sim, porque nós somos seres humanos. E às vezes a gente tem certeza que está ouvindo um direcionamento do Senhor e não está. Às vezes a gente tem certeza que a gente está no caminho certo e a gente não está. Às vezes você faz as contas e ela bate com perfeição. Então é aqui e não é. Sabe por quê? Porque o Senhor é que sabe o caminho que Ele tem para nós. Quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, a gente está gerado aqui com uma identidade. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz que o Senhor nos criou à semelhança dele. Para quê? Para que nós governasse sobre os bichos da terra, do ar, da água, tudo. Ou seja, nós nascemos para governar. Só que ele diz que para governar é necessário ter o que está aqui em Provérbios: sabedoria, sensatez, não ser tolo, rejeitar o conhecimento e os ensinamentos, como aqui está dizendo, que o tolo rejeita esse conhecimento, o tolo rejeita essa sabedoria. Irmãos, porque você já entendeu que o propósito do livro de Provérbios, como diz aqui no versículo 6, diz assim, é para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas do sábio. Olha, se eu aprender a ir fazer isso aqui, eu nem preciso da faculdade. Sabe, queridos? Não estou dizendo aqui que não é para você estudar e nem para você não ir para a faculdade. Não. O que eu quero dizer é que olha que sabedoria sobrenatural. Então, amado, nós estamos no 18º dia do 7º mês do ano. Estamos adentrando o segundo semestre. Ainda dá tempo de você ler, parar um pouquinho e você ler o livro de Provérbios, para que você consiga mudar o teu mês, mudar teu dia, sabe? Você mudar o seu segundo semestre, você dar um pontapé inicial, um ponto de partida para a transformação da tua vida, para governar tuas emoções, teus sentimentos, governar tua casa. Sabe, amigo, governar não é mandar. Ah, porque desculpa. Agora tu faz isso, agora tu faz aquilo. Não é isso não. É ser sábio, é ser inteligente. Amados, se a gente for ler o livro de primeiro a segundo reis, onde conta a história de todos os reis. O primeiro e segundo reis vai contar a história de todos os reis. Mas eu não sei se era no primeiro ou se era no segundo, que vai falar muito claramente sobre
Salomão. E lá fala da visita da rainha de Sabá. E quando ela chegou no palácio de Salomão, ela olhava para os empregados, olhava assim, ela não sabia quem era quem. Ela não sabia quem era Salomão e quem não era. Sabe por quê? Porque tamanho era a excelência daquelas pessoas. Os empregados se vestiam maravilhosamente bem. Tudo no linho, tudo no ouro, tudo muito bem vestido. O receber, o tratamento uns com os outros era de primeira. E eles eram os empregados do palácio. Mas se vestiam muito bem, com muita excelência. Sorriu, tratava todos com muita excelência, inclusive entre si. Se respeitavam e se tratavam muito bem, a ponto dela não saber quem era Salomão, porque tamanho era a excelência daquelas pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque eles foram muito bem ensinados, foram muito bem treinados, foram muito bem direcionados. Eles foram ensinados aqui, porque aqui está dizendo, o tópico do primeiro capítulo daqui está dizendo qual o propósito do livro. Sabe, queridos? E às vezes a gente vê filmes, como é que é? Inclusive os Trapalhões um tempo as minas, descobrindo as minas do rei Salomão. Aí aparece como é que se diz mesmo o nome? Uns baús cheios de ouro, cheio de não sei o que, descobrindo, ei, mas aquela riqueza ali, ela tinha um propósito inicial. Sabe, amado? Não adianta você trabalhar e você ficar rico, você não conseguir manter. Não é verdade? Então, antes de toda a riqueza de Salomão, havia isso aqui, ó: sabedoria, disciplina, sensatez. Ele sabia discernir os provérbios, as parábolas, os ditados, os enigmas dos sábios, as propostas que recebia, aquele sorrisinho, que é só falsidade. Salomão sabia discernir. Mas nós não estamos isentos de errar. Sabe por quê? Porque Salomão, com toda essa sabedoria, aqui está dizendo que ele tinha 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. E cada uma delas trazia os seus deuses, os seus ídolos, lá dos países onde elas moravam. A pergunta é: qual a necessidade de uma pessoa, de um ser humano normal, ter esse tanto de mulher? Por quê, queridos? Porque é para nós reconhecermos a nossa humanidade, é para a gente reconhecer que a verdadeira sabedoria vem do alto. Então nós somos humanos, podemos errar sim. A verdadeira sabedoria vem do alto e nós não podemos desprezar. Sabe por quê, queridos? Porque depois de todos esses erros não, esse erro, né, que Salomão cometeu, ele escreveu Provérbios, ele escreveu Eclesiastes. É tanto que lá em Eclesiastes, que também é chamado de livro da sabedoria, ele vai dizer que tudo não tem valor. Ele viu no céu, ele viu na terra e tudo é vaidade. Ele reconheceu. Porque ele aplicou essa sabedoria em todas as áreas. Mas talvez na vida sentimental, não. Ou na vida emocional. Que para alguém querer ter tanta mulher, querer provar uma masculinidade, sei lá o que é que ele tinha, a Bíblia não relata, é porque tem um buraco naquela área, né? E bom que ele reconheceu, porque quando chega lá em Provérbios, né? Quando chega lá em Cantares, ele reconhece o único amor que ele teve, que foi pela Sunamita. O único amor que Salomão teve foi a Sunamita. E ele escreveu um livro de Cantares que tipifica o amor e o casamento entre Jesus e a igreja. Esse homem que cometeu esse erro na vida sentimental dele, escreveu um livro onde, teologicamente falando, estudiosamente falando, o livro de Cantares relata o amor de Cristo pela igreja. É como se Salomão fosse Jesus e a Sulamita fosse a igreja. E é maravilhoso e é lindo. Nos casamentos é sempre usado os versículos lá de Cantares. Esse mesmo homem que cometeu esse erro. E esse mesmo homem que cometeu esse erro vai chegar lá em Eclesiastes e vai dizer que tudo é vaidade. Tudo é vaidade.
E ele escreveu aqui esse livro de Provérbios. E foi esse homem, junto com uma mulher, né, que escreveu e foi colocada aqui as instruções a respeito de uma mulher. Então, essa mãe, que o livro de Provérbios 31 começa com um relato de um homem falando os ensinamentos que recebeu da mãe. E no final também. Então, há estudiosos que dizem que o Provérbios 31 não foi escrito por Salomão. Eu sei que escrito por ele ou não, ele incluiu no livro dele. Então, um homem que teve todas essas mulheres, ele deve muito bem conhecer mulher. Ele conhece uma mulher até mais do que a mulher se conhece, né? Então, se esse homem conhece muito bem, se essa mãe deu esses conselhos e isso veio para a palavra de Deus, foi colocado na Bíblia Sagrada, é porque com certeza é para nós darmos ouvido a essas palavras, né? E procurar nos transformar. Sabe, querida, isso aqui é fantástico, é fantástico. Eu amei esses primeiros 7 versículos do livro de Provérbios, sabe? E é porque eu já li o livro de Provérbios várias vezes. Mas ler Provérbios é um convite para a gente ler todos os dias, aprimorar. Querido, se você pegar um versículo, e você tirar um tempinho para você esmiuçar, puxar, sugar o óleo da unção do céu que está ali naquele livro, que está aqui nesses versículos aqui, você vai ver o tanto que o poder de Deus vai vir sobre você, o tanto que a tua sabedoria vai se multiplicar, o tanto que você vai ser transformada, o tanto que você vai ouvir a voz de Deus e o tanto que você vai poder ensinar outras pessoas. Porque aqui ensina muita coisa. Eu vou te mostrar aqui, mais uma vez, vou mostrar aqui para você um pouquinho aqui de como essa Bíblia minha. Aqui, ó. Veja aqui, ó, como é que é o capítulo 3. Olha só, olha aqui, ó. Data, ó. Essa data aqui é o quê? 29/12/2019, sabe? Ó, 27, tá aqui, 27/5/2018. Amadinha, ó, o tanto aqui que eu já li Provérbios, que eu já estudei sobre Provérbios, sabe? Aqui é maravilhoso. Provérbios 12, versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso, ela é um câncer em seus ossos. Deus me deu essa palavra quando? 27 de março de 2017, às 6 da tarde. Eu estava orando na viração do dia e Deus me deu essa palavra. A mulher exemplar é como a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Aqui, queridos, tanta coisa. Olha, a mulher sábia edifica sua casa. A Mas aqui vai falar sobre a inveja, sobre consagrar os seus planos. Olha só, olha aqui, querido, olha aqui, sabe? Isso aqui tudo eu já li várias vezes esse livro, já estudei várias vezes. Eu até postei, quinta-feira passada, eu postei uma sala onde a gente está juntos. Ali nós estamos estudando o livro de Provérbios. Nós já estudamos ele várias vezes. E é muito maravilhoso e é muito profundo. Então eu gostaria muito que, se você ainda não leu, começa. Hoje é quinta-feira, final de semana está chegando, né? Aí você já pode começar a fazer o teu estudo. Compra uma agendazinha, se você tiver um caderno, até um caderno usado, que tem algumas páginas limpas. Toma esse caderno para ti, pega uma caneta, pega a tua Bíblia, sabe? Esse livro de Provérbios, ele está na Bíblia Católica e ele está na Bíblia Evangélica. Então, não importa qual é a tua Bíblia, esse livro de Provérbios vai estar. Isso que nós lemos aqui, o capítulo 1, versículo do 1 ao 7, que é o propósito do livro, que fala sobre o propósito do livro, vai estar na tua Bíblia. Aí você já ora, Espírito Santo, ore para o Espírito Santo de Deus. Você coloca, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ajude a entender a tua palavra, a ouvir a tua voz. Senhor, descortina os meus olhos, abre a minha mente, Senhor, para que eu leia a tua palavra e ouça a tua voz, entenda e discirna. Sabe, querido? Se tiver alguma coisa que você não entendeu, lê uma, lê duas, lê três. E se você não entender, você pode procurar no direct que eu te ajudo, tá bom? E tem coisas que você vai ler hoje, de fato você não vai entender,
Por quê? Porque tem palavra que a gente lê na Bíblia e a gente vai entender daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 10 meses, sabe? Tem palavra que tu lê aqui, aquilo saltou os teus olhos, aquilo entrou no teu coração, entrou no teu espírito, aquela palavra. Vira e mexe, tu tá na rua, aquela palavra vem. Tu tá tomando banho, aquela palavra vem. Aí tu tá ali conversando com as amigas, aquela palavra vem. Mas tu não consegue entender. Guarda a palavra, ginjua em cima dessa palavra. Uma coisa é certa, há um propósito nessa palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar a luz e o direcionamento no momento dessa palavra se cumprir na tua vida. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus, porque aqui está dizendo que a gente tem sabedoria, entendimento, discernimento para ouvir a voz e entender tudo. Amém, minha linda, meu lindo. Deus te abençoe, que o Espírito Santo descortine a tua mente, que o Senhor abra os teus olhos espirituais para que você possa ver, ouvir e entender com clareza aquilo que o Senhor está falando com você, aquilo que o Senhor tem para esse semestre para você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã eu volto. Não sei se eu vou fazer live e não sei se eu vou postar o vídeo, mas amanhã eu tô de volta. Amém? Deus te abençoe. Shalom.